Olá, alunos! Eu sou a professora Simone Becher, professora da disciplina de Filosofia da Educação A do curso de Geografia. Sejam todos bem-vindos a essa disciplina desse semestre de muito trabalho e de muita filosofia. A disciplina de Filosofia da Educação A está dividida em 4 unidades e cada unidade terá 4 ou 5 semanas de trabalho. No decorrer do curso, nós teremos no total 17 semanas de aula. Essas unidades estarão disponíveis no ambiente ao longo do semestre e, se faz necessário, prestar muita atenção com relação às leituras que serão realizadas semanalmente. Lá no Moodle, nós teremos, então, logo no início, todas as instruções sobre como vai funcionar a disciplina. Teremos o programa da disciplina, a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Temos também em cada unidade um fórum onde os alunos poderão fazer perguntas relativas às atividades para os professores, para os tutores, ou os colegas também poderão ajudar a solucionar essas dúvidas. A cada semana serão postados então textos e as atividades relativas, então é muito importante vocês, dentro do prazo determinado, lerem os textos e fazerem as atividades de uma maneira bem organizada para que dê tempo de fazer tudo dentro do prazo da semana. Filosofia da educação, então, o que é e para que serve? Primeiramente, é necessário que nós façamos uma distinção e conceituação do que significa filosofia e o que significa educação. A filosofia é um campo do saber, uma ciência que preza pela reflexão rigorosa. Em geral, o senso comum vai dizer que nós todos podemos ser filósofos, na medida em que as pessoas se indagam e tentam responder questões tipo quem sou eu, qual a finalidade da vida, entre outras questões. Isso também é filosofar, pois se está trabalhando sobre o pensamento. Na realidade, todos temos um pouco de filósofo. Não obstante, a filosofia rigorosa tem leis, regras e normas para o filosofar, para que esse filosofar haja com qualidade dentro da nossa reflexão. Como, por exemplo, quando vamos fazer uma argumentação, ela não pode ser contraditória, ou seja, no momento falarmos uma coisa e logo adiante falarmos algo que contradiga o que estamos dizendo. Isso para a filosofia como ciência já não serve. Existem, portanto, algumas regras para que haja uma boa reflexão filosófica. Educação, então, por sua vez, vai fazer uma espécie de conversa com as questões e métodos de pensamento filosóficos. Quando falamos em educação, temos que lembrar que ela pode acontecer de diferentes formas. De forma espontânea, ou seja, por meio da cultura, da tradição passada de pais para filhos e dentro de uma determinada comunidade. E educação também pode acontecer através do que nós entendemos por ensino, no sentido bem formal, sendo que a pedagogia é uma teoria da educação e o ensino formal é sistematizado e vai direcionar os aspectos da educação que os indivíduos vão receber. A filosofia vai ajudar que esse pensamento sobre a educação seja mais rigoroso e claro. A filosofia, então, discute o que é bom para a educação, ou seja, quais as melhores formas de educar os indivíduos dentro de um determinado projeto educativo. A filosofia da educação é um saber racional e crítico sobre as condições e possibilidades educativas em seu conjunto. Existem, portanto, diversas teorias educativas ou pedagógicas, vários métodos, diferentes formas de relação professor-aluno e vários tipos de avaliação que o professor ou o educador vai tomar como postura ao ensinar os seus alunos, mesmo que isso não se dê de uma forma muito reflexiva ou pensada por parte do professor. Fator que pode ser perigoso, pois se você não sabe a partir de qual teoria ou linha de pensamento você está falando, é possível que o seu método de ensino possa ser um tanto confuso para quem está aprendendo. A filosofia da educação tem como objetivo ser um saber crítico, que busca esclarecer os conceitos, enunciados e as argumentações que os educadores e os pedagogos utilizam em suas teorias e práticas cotidianas. A filosofia da educação, então, estabelece correntes de pensamento. Quando falamos de correntes, temos diferentes formas ou concepções como se pode ser conduzida a educação. Daí surge a importância da cultura, ou seja, quais são os processos de transmissão de saberes, conhecimentos que determinada cultura utiliza. Não haveria educação sem cultura. De que forma, então, os adultos transmitem o modo como as crianças devem agir dentro da sociedade? A educação, portanto, está posta em primeira instância, como a necessidade de transmissão de uma determinada cultura. E essa determinada cultura tem seus valores próprios e modos próprios de se organizar e de viver.
Na atualidade, então, sem passar pelos bancos escolares ou pelo processo de educação formal, não poderemos atuar como sujeitos e cidadãos de uma forma legítima, em função de não termos uma compreensão mínima, básica do funcionamento da vida em sociedade, das leis, das normas. Não obstante, a educação precisa sempre ser atualizada em função dos avanços da sociedade e por isso que teremos nesse semestre essa disciplina de Filosofia da Educação, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre algumas diferentes formas de pensamento, diferentes correntes filosóficas que embasam as decisões e atitudes educacionais, postura filosófica que futuramente vocês como professores irão adotar. A filosofia, então, vem ajudando no processo de sistematização da educação ao longo da história. Ou seja, desde os primeiros pensadores que tinham seus alunos, seus discípulos, inclusive na educação não formal, ou seja, no ambiente familiar e outros ambientes onde os indivíduos vivem e convivem. Vou falar um pouquinho para você sobre como vai funcionar o sistema de avaliação dentro da nossa disciplina. No decorrer das atividades, as 4 unidades, algumas delas serão avaliativas e que vão contar 40% da nota total do semestre. Os outros 60% ficarão por conta da avaliação presencial, que será realizada no polo onde você está matriculado. Portanto, é importante participar ativamente das atividades no ambiente. Fiquem bem atentos para a participação nos fóruns, pois a participação nos mesmos também será avaliada. Desejo a todos vocês um ótimo semestre de estudo e trabalho, que nós possamos filosofar bastante sobre educação. Me coloco à disposição, eu e os tutores, para ajudar em qualquer dúvida. Que nós tenhamos então um ótimo semestre.